Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o irmão Manuel da Escola de Trabalho. Logo mais daqui a pouco estarei aqui. Está no companheirismo conosco. Vamos dar início ao culto nesta noite, já estamos na hora. Vamos orar. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, estamos agradecidos, Pai, pelo dia que o Senhor nos concedeu aqui nesta terra, nesta dimensão. Senhor, nos deu vitória porque aqui estamos reunidos nesse lugar que o Senhor criou para nós, com o único propósito de adorar, agradecer o nome, ouvir Tua palavra, Pai, crendo que o Senhor revelará a cada dia as nossas condições espiritualmente diante de Ti. Porque o nosso desejo, Pai, é estar dentro da Tua vontade perfeita. Assim abençoa cada irmão, cada irmã que entraram por essa porta nessa noite. Aqueles que ainda vêm, como o irmão Manuel, que cremos que vem a caminho a qualquer momento, o Senhor possa trazer segurança. E se vier mais alguém, que o Senhor o abençoe dessa vinda aqui. Meu Pai, nossa confiança é unicamente em Ti, porque Tu deu a promessa aos que creem, que estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos, e o Senhor ensinaria a eles o caminho da vida eterna. Então essa é a nossa confiança. Assim abençoa cada irmão, abençoa a adoração, abençoa as ofertas que vai ser colhidas, e abençoa todo esse culto, Pai. Te peço perdão por minhas falhas, meus erros, qualquer coisa que tenho feito que não tenha te agradado, Senhor, não olhe, porque estou unicamente olhando para este sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado no Calvário pelos meus pecados, como também creio que cada um desses que aqui estão. Assim, amado Deus, te peço essas bênçãos confiando em Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar com alguns hinos nessa noite. O primeiro hino é o 29, na página 17. Hino de número 29, página 17. Vamos adorar. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as Tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as Tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará
E a palavra de vitória já foi revelada a nós. E a palavra de vitória já foi revelada a nós. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vou ver aqui o próximo hino. Vinte e quatro. Vamos adorar. Digno é o Cordeiro, a morte ele venceu, ressurgiu em grande glória, resgatou o povo seu. Jesus é o grande Jeová, Deus o Emmanuel, a maior das revelações. Jesus deu a mim, Jesus, o Todo-Poderoso. Jesus, o Todo-Poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus dos exércitos. Digno é o Cordeiro, o verdadeiro Deus. A Ele a honra, toda a glória. Te louvo, Senhor, Deus meu, em ti está todo o poder. Eu dou graça a Jesus, o Todo-Poderoso. Jesus, o Todo-Poderoso. Jesus, o Todo-Poderoso. Amém. Amém. O próximo é o 26, irmão. Vinte e três. Agora foi 26 ou 23? 23. Vamos adorar. Conforme a tua palavra, cria em mim, ó Deus, um espírito quebrantado e me socorre, ó Deus. Conforme a tua palavra, tu não rejeitarás alguém assim nesta condição. Tu atenderás, Senhor Jesus. Vem me socorrer, necessitado estou do teu amparo, Senhor. Vem me socorrer, vem me ajudar, pois sem tua ajuda eu não posso mais andar.
ajuda, eu não posso mais andar. Do teu Espírito eu quero ter, conforme a tua palavra, eu quero permanecer, renova o meu ser. Amém. Recebi a palavra com 26. 26. Vamos agora. Ando com meus olhos molhados, de tanto chorar, só de recordar, vendo a cena mais triste do teu sofrer, sem culpa ter, mas no fim de tudo eu vejo a ti, Senhor, levantar em glória e grandecedor, venceste o inferno e a sepultura, subiu ao céu, mas teu Espírito retornou. Vem, Senhor, transforma meu ser, vem com teu poder reinar em mim. Cumpre em mim neste tempo do fim o teu querer, comece em mim, usa-me. Ando com meus olhos olhados em perceber o que ele fez por mim, sabendo que eu não mereço tal sacrifício feito ali na cruz. Porém, tua palavra vem a mim, Senhor, me revelando a imensidão do teu amor. Então entrego a ti o meu viver, meu coração, e assim entrego todo meu ser. Vem, Senhor, transforma meu ser, vem com teu poder reinar em mim. Cumpre em mim neste tempo do fim o teu querer, comece em mim, usa-me. Vem, Senhor, transforma meu ser, vem com teu poder reinar em mim. Cumpre em mim neste tempo do fim o teu querer, comece em mim, usa-me. Amém. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, nós entregamos a Ti a nossa adoração, uma oferta de nossos corações, sacrifício de nossos lábios para Ti, crendo que o Senhor tem recebido a nossa adoração, Pai. Assim abençoa cada irmão, cada irmã, que o Senhor trouxeste aqui nesta noite, para que juntos pudesse Te adorar e bendizer Teu nome. Abençoa aqueles que ainda vêm a caminho, se vier mais alguém, o Senhor possa trazer em segurança. Assim, Pai, me rendo a Ti nesse momento, me afasto desse lugar e Te peço que o Senhor tenha liberdade de tomar liderança, Pai. Aqui nesse lugar, e esse vaso indigno que sou, que aqui estou, e possa usá-lo, para que essas almas que aqui estão possam ser abençoadas por Ti. Porque assim, Pai, Te peço essas bênçãos confiando em Ti. Tu és esse Deus de misericórdia, Tu és esse grande Deus de amor.
Tu és grande Deus de correção, Tu és grande Deus que quer ver Teus filhos na Tua perfeição. Assim nos abençoa e fala conosco, porque assim te peço essas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos tomar o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Primeiro capítulo. Vamos ler a partir do versículo 11. Todas as coisas, tudo que está escrito nesse livro chamado Bíblia Sagrada, até o livro de Apocalipse, que é o último livro, começou aqui nesse livro que vamos começar a ler. Tudo que está escrito aí começou tudo aqui. Por isso que temos que sempre pegar o princípio para poder entender o Deus nos dá a revelação das coisas que aconteceram e as que acontecerão futuramente. Gênesis capítulo 11, capítulo 1, versículo 11. Amém? Amém. Primeiro livro da Bíblia, vamos ler. Está escrito assim: E disse Deus. Você vê que se você ler do primeiro versículo até chegar aqui, essa expressão aqui, ele vai usar sempre. Tudo foi criado pela palavra. E disse Deus: Produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. Amém. Então vou tomar esse versículo. Através desse versículo aqui, nós vamos, outras escrituras nos acompanharão, nós cremos que o Espírito Santo, que é o nosso mestre, nos guiará nas escrituras, no qual ele me deu inspiração para pregar essa noite aqui para vocês. Podemos sentar. Deus abençoe sua palavra em nosso coração. E vamos sentar. Eu vou repetir o versículo. E disse Deus: Produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. Então nós podemos ver hoje, essa escritura se cumpriu muitos anos antes mesmo de ele criar o primeiro homem. Ele já tinha criado tudo que é erva nessa terra, tudo que tinha. O homem foi a única criação de Deus na terra, foi o homem. Ele criou o homem, ele já tinha criado todas as outras coisas. E ele deixou claro aqui como era que essas árvores, tudo tinha que dar fruto segundo a sua espécie, que a semente estava nela. Conforme a semente que estava em cada árvore, era que vinha os frutos dessas árvores, conforme a árvore, Quer dizer, isso aqui são sombras. A Bíblia diz em Hebreu que o Velho Testamento é sombra das coisas futuras que virão. Isso aí nós podemos ver aí no sentido natural, como eu acabei de falar, mas isso usa para nós tudo é espiritual. O Senhor Jesus disse que Ele é a videira verdadeira. Ele é essa árvore verdadeira, a verdadeira árvore de Jesus. Ele é a videira verdadeira. E Ele diz que
aqueles que creem que é sua semente, ou sua igreja, ou seu povo, são os ramos. Cada pessoa que está na terra é um ramo. Ele é a videira, ele é a verdadeira árvore. E cada pessoa que ele criou é um ramo. E ele diz que o ramo que não der fruto será cortado e lançado no fogo. O ramo que não der fruto, segundo a espécie da árvore, né? Porque a semente está na árvore. O fruto tem que vir conforme a semente que está ali. O que nós lemos aqui. A semente de Deus, que é essa árvore verdadeira, é sua palavra. E os frutos que tem que sair desses ramos, dessa árvore que é a mesma coisa dos galhos, vamos dizer assim, os frutos que tem que vir desses ramos tem que vir conforme a semente dessa árvore, que é a palavra de Deus. Os frutos que esses ramos têm que dar, que tem que ser nascido ou gerado ali através desses ramos, tem que ser a palavra de Deus. Os frutos têm que vir aí, tem que vir conforme a palavra de Deus, a semente de Deus, que é a palavra. Então, isso para nós, eu creio que é claro para nós. Nós olhar no natural, nós podemos ver isso é claro para nós. Você vê as árvores aí, naturalmente, você vê que cada árvore dá os frutos conforme aquela árvore. Toda ela. Então, é claro aí onde ele diz ali em Mateus, que o ramo que não der fruto, segundo a sua espécie, essa será lançada no fogo. O fruto tem que vir segundo a espécie dessa árvore, que foi o que ele disse aqui. Tem que vir da mesma maneira. Mostrar que árvore é essa. Um pé de manga vai ter que dar manga. Não pode ser outro fruto diferente. Tem que vir manga. Se é ata, tem que vir ata. A verdadeira árvore é Jesus Cristo, então os frutos que vem deste ramo, que está aí nessa árvore, os frutos tem que ser a palavra. A vida dessa árvore, a semente dessa árvore em nossos corações, que é a palavra de Deus. Então aí é claro para nós, irmão, isso aí é claro, nós temos várias escrituras que podemos falar sobre isso e levar bem mais longe, porque a Bíblia diz, em Mateus 24, versículo 24. Que estes falsos profetas se levantarão da terra. E é tão parecido com a verdade ser verdadeiro que, se fosse possível, enganaria o eleito. Mas a Bíblia diz que não é possível enganar o eleito. Mas se fosse possível, enganaria, porque é muito parecido. É quase igual. Mas a semente de Deus, a semente dessa árvore aí, que é Cristo, que é seu Filho, que é sua semente, que é a palavra manifestada em carne, eles recebem a revelação da semente que está neste fruto na terra. Então eles recebem a revelação e eles sabem se aquele fruto está dando algo contrário àquilo que é a semente de Deus, que é a sua palavra. Sabemos que esse fruto, essa semente que está ali, não é a semente de Deus que está ali, manifestado ali nesse ramo, né? Como diz a Bíblia. Então eu tomei isso aqui, e eu quero tomar no Novo Testamento, Mateus 12. Porque esse é um lado que engana muita gente. As pessoas, às vezes, sem ter revelação, ou sem ter o mestre neles, muitas vezes se deixam levar por espíritos enganadores e passam a dar a crédito a estes espíritos enganadores na terra. Porque a Bíblia diz, o Senhor diz que ninguém
pode dizer que Jesus é o Cristo se não for pelo Espírito Santo? Ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo se não ser pelo Espírito Santo. Mas o mundo todo fala isso, que Jesus é o Cristo. Mas veja a vida deles, como é que vem. Isso mostra que o Espírito Santo não está ali, isso mostra que eles não têm revelação. Eles não têm ele. Então eu vou tomar Mateus 12. Mateus 12, versículo, eu vou usar várias escrituras. Hoje eu quero mostrar várias coisas para vocês nesse sentido aí que eu estou falando, estou pregando. Esse é meu pensamento hoje. Quero ler com vocês do versículo 33. Mas o que eu quero mostrar para vocês está no versículo 37. Mas eu quero trazer do versículo 33 para ficar melhor para entender. De Mateus capítulo 12. Versículo 33 está escrito assim. Está falando da árvore e de seus frutos. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto é bom? Ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto é mau? Porque pelo fruto se conhece a árvore. Pelo fruto é conhecido todas as árvores. Aí ele diz assim, estava falando com os fariseus aqui, o Senhor Jesus. Raça de víbora, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Palavras são espírito, irmão. E aquilo que a boca fala é o que está no coração da pessoa. Toda palavra falada é um espírito que fala. Não é o corpo é mortal. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Aqui estão. Muito claro para nós isso. Palavras são espírito. E a gente, como cristão, deve vigiar muito o que falamos. Porque a blasfema contra o Filho do Homem, ele disse que tinha perdão. Mas a blasfema contra o Espírito Santo não terá perdão. Isso são coisas que nós precisamos vigiar bastante. Para saber o que falamos, o que dizemos. Para que nós não caia nessa palavra aqui, condenação. Não é, aqui não está dizendo que é porque você rouba, aqui não está dizendo que é porque você mente, que apesar que a Escritura diz tudo isso. Aqui está dizendo que é, pelas palavras sereis condenados, pelo que fala. Essas coisas que eu estou falando são cometidas naturalmente, são atos claros. Mas palavra é só falada. Essa é a razão da gente hoje ter a revelação e saber que o que vocês crê nisso. Naquele tempo passado, muitos santos de Deus foram martirizados. Uns foram queimados, outros foram crucificados
outros foram mortos, né? Outros pela espada, outros botaram fogo, muitos santos de Deus foram feitos assim, naturalmente. Hoje essa martirização é feita, irmão, não é natural, é pelas palavras que falam. Uma pessoa pode crucificar um filho de Deus pelas palavras que fala, mas ele não pode matar ele espiritual. Se é um filho de Deus. Mas essa pessoa pode ser condenada por aquilo e se tornar um réu, porque a Bíblia diz que se o mesmo uma pessoa se encolarizar contra outro, carregar ódio, raiva, qualquer coisa, ou desejar o mal a outra pessoa, ele já é réu de juízo. Ele já é um criminoso. Não precisa ser feito fisicamente. Ele já se torna um réu de juízo, já é um criminoso. A Bíblia é clara nisso. Então aqui é claro para nós. Porque por tuas palavras sereis justificados e por tuas palavras sereis condenados. Vou ler mais uma escritura para vocês. Eu vou ler várias escrituras. Eu quero ler a Bíblia. Eu não sei vontade de ler a Bíblia. Para vocês. Vamos tomar Gálatas, capítulo 5. Quero convidar vocês para nós ler do versículo 16 em diante. Gálatas, a carta aos Gálatas, no Novo Testamento, no final da Bíblia. Amém? Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Vamos ler, está escrito assim. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Não cumprirei a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? O desejo da carne. A vontade da carne. Isso tudo pode ter que entender. Eu já falei disso um dia desse atrás. Não vão olhar para o lado da imundícia do sexo, não. É tudo que a carne pede. É todas as coisas. Mas vamos aqui que vai ficar mais claro. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não faças o que quereis. Mas se só guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Agora, essa palavra prostituição e tudo isso aqui, irmão, são espiritual. Não vai pensar que a prostituição é cometida só fisicamente ou naturalmente, não. A maioria das prostituições que é colocada na terra é no sentido espiritual. Vou usar aqui um termo. Prostituição quer dizer uma mulher de má fama que se prostitui ou adultéria, tanto faz. Traz seu marido ou vive na carne. Espiritualmente é a palavra de Deus. Prostituição quer dizer, no sentido espiritualmente, é não obedecer à palavra de Deus, passar por cima das ordenanças de Deus e fazer as coisas conforme a sua vontade. Isso é prostituição espiritual contra o Senhor Jesus, que é a palavra. Então vamos lá.
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituições, impureza e lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresia, inveja, homicídio, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui está claro, já sabe que aqueles que praticam essas coisas ou estão colocados nisso aí, não entram no reino de Deus. É clara a palavra. Isso é tão verdadeiro como a palavra que diz assim: Deus é tua vitória, Deus é o teu escudo. Do mesmo jeito que essa palavra é verdadeira, essa daqui é verdadeira. Praticar isso daqui não entra no reino de Deus. Aí ele continua, mas o fruto, quero que vocês prestem atenção aqui, o que é o fruto do Espírito? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Essas coisas não é obra do Espírito, é obra do Espírito, eu acabei de ler aqui. Essa é a promessa para todos nós. Para entrar no reino de Deus, nós temos que alcançar isso aqui. As coisas dessa vida que vivemos nessa terra têm que ser tiradas. O interesse por as coisas materiais dessa terra tem que deixar nós. Nosso interesse tem que ser unicamente para o Senhor, eternamente. Há uma escritura, eu não lembro para vocês qual é o capítulo onde o Senhor diz: buscai as coisas de cima, não as da terra. Ajuntai tesouro do céu, não na terra, aonde o ladrão não pode roubar, o ferrugem não pode roer e a traça não pode comer. Esse tesouro que é ajuntado no céu é o quê? Obediência a isso que Deus disse, abandonando e sendo liberto de todas essas coisas que aqui está dizendo que temos que deixar. Não pode entrar no céu, irmão, ainda que seja com uma partículazinha do mundo nele, não entra no céu. Tem que ser tirado tudo. Todo o desejo do nosso coração tem que ser unicamente para Deus. Não pode ser comum. Agora, essas coisas precisam entender. E eu vou tentar falar algo para vocês. O Senhor disse: Deus cuida dos padais. No trabalho não fazem nada. E Ele cuida deles. E Ele disse: vós não vale muito mais do que o padai. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Isso não quer dizer que nós não devemos trabalhar, devemos trabalhar. Mas temos que colocar Deus em primeiro lugar. É isso que é. Ele diz claramente: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e tua justiça, e as outras coisas eu te acrescentarei. Aleluia! Agora, isso é uma revelação, irmãos, que a gente tem que ter. E essa revelação tem que ser dada pelo amor. Porque é aqui como nós lemos. Essas coisas aqui, que eu vou ler aqui de novo, porque se eu não ler, eu não consigo dizer direito para vocês.
Mas o fruto do Espírito é amor. Amor por quê? Que amor é esse? O seu amor? Não. O fruto do Espírito é amor. O amor de Deus. O amor da palavra. Se você ama a palavra de Deus, se esse amor está em você, que é o Espírito Santo, você vai amar a palavra e vai obedecer a palavra e viver a palavra. Glória a Deus, aleluia. E se você obedece a palavra e ama a palavra, você vai poder amar o seu irmão ou qualquer pessoa, porque é isso que Deus ensina, que é a palavra ensina. Assim seja, Senhor. É dessa maneira que é. A pessoa pode dizer, eu tenho amor, e ser muito bom com as pessoas, para seus irmãos e para as pessoas naturais, irmão. As pessoas da terra. Pode ser uma pessoa muito boa, o mundo está cheio de gente boa desse jeito. Mas é mal para Deus. Não obedece a Deus. Não vão a lugar nenhum. Porque não há nenhum pecador na terra que possa dar salvação a outro, irmão. Temos que entender isso. Só Deus dá salvação. Por isso que nós temos que botar Ele em primeiro lugar. Aí se nós temos esse amor de Deus em nós, então nós vamos poder amar os outros. E esse amor não é contribuído, não é só pelas coisas materiais. Não é isso. É pela sua maneira de viver. Devemos ser bons, estou repetindo. Mas para nós ser bom, sem ser bom para Deus, não vai adiantar nada. Temos que ser bom primeiro para Deus, para poder ser bom para outras pessoas. Esse amor tem que estar em nós dessa maneira que é. E para isso acontecer, temos que perder o amor do mundo. O amor das coisas materiais. E colocar o amor de Deus em primeiro lugar. Que é o Espírito Santo. Vocês sabem disso, a Escritura é clara. O apóstolo Paulo disse no capítulo 13 de Coríntios, livro da 1 Coríntios, ele disse claramente. Podia ter o dom da profecia, podia ter fé para mover montanha, podia pegar seu corpo para dar queimado, podia falar a língua dos homens e dos anjos, podia fazer tudo isso, pegar o que tinha e dar tudo para os pobres. Mas ele disse, se eu não tiver amor, eu nada sou. Se não tivesse o Espírito Santo, que é esse amor, que é a palavra dele, ele nada seria. Podia ter todas essas coisas, podia fazer tudo isso, e nada disso valia nada. Então, isso são coisas que nós precisamos meditar, irmão. Todos nós. Não estou falando só para vocês, estou falando para mim. Temos que meditar nessas palavras a cada dia e nos examinar e orar a Deus para que Deus nos dê graça para que nós cumpra com isso. Porque essa é a única maneira de nós alcançar aquilo que professamos crer e que estamos buscando. Fora disso, não vamos alcançar não. Fazendo do nosso jeito, crendo que não, Senhor. É do jeito que Deus disse. Para nós alcançar isso. Então, o cumprimento dessa escritura que eu li aqui, se vocês quiserem ver ela mais clara, eu não vou ler, mas eu vou citar para vocês, tem Tiago capítulo 3. Lá é mais claro, toda essa daqui, Mateus, lá está a resposta dela. Tiago capítulo 3. Mas eu não vou ler. Eu vou ler uns parágrafos dessa mensagem aqui, para tipificar o que eu estou falando para vocês. Essa mensagem é a mensagem que nós estamos estudando nos dias de quarta-feira. Nós ainda não chegamos nesse parágrafo dela aqui, mas eu quero ler ele, aqui os 2 parágrafos dele, para deixar claro. Porque nós tivemos um culto na irmã Dominga, sábado, e eu professei algo nessa linha aqui. Da mesma linha que eu estou falando hoje, eu falei isso lá também. Li uma mensagem, uns parágrafos de uma mensagem nessa linha. E eu quero deixar claro aqui nessa outra mensagem, como é que o Espírito Santo nos ensina. Essa mensagem é Demonologia de Espíritos Sedutores. O mundo está cheio disso, irmão. Tem que vigiar essas coisas. Mas ele não está no mundo. Eu falei no mundo. Nas religiões estão cheias. Nas pessoas que dizem que creem. Pessoas nas igrejas dando mau testemunho, não cumprindo o mandamento de Deus. E vocês sabem o que esse Espírito faz? Seduz outras que são fiéis a Deus, muitas vezes para se afastar da fidelidade a Deus. Eu sei disso.
É a obra de Colaída na terra. Está cheio de muito. Mas vamos lá. 89. Então, só porque podemos ser emotivo quer dizer emocionados. Emotivos não significa que somos salvos. Porque vamos à igreja, não significa que somos salvos. Não creio nesses espíritos, não creia nesses espíritos sedutores. Um verdadeiro Espírito de Deus ama a verdadeira palavra de Deus e a verdade de Deus, a qual é a semente de Deus, produzirá Deus em sua vida, ser pio, santo e puro. O que é que a semente de Deus faz? Ele está dizendo aqui claramente, o Espírito Santo. Porque são emotivos, cheios de emoção. Isso não quer dizer nada, pessoal. Porque vai à igreja, isso não quer dizer nada, que é salvo. É o que ele está dizendo aqui. Aí ele diz isso aqui claramente para nós, o que o profeta diz. Que é exatamente Mateus 24. Creia nesse, não creia nesses espíritos. Esses espíritos que diz, você está na igreja, você está salvo. Você gritou, você pulou, você chorou, você está salvo. Não, isso aí não quer dizer nada. Ele diz, não creia nesses espíritos sedutores. Um verdadeiro Espírito de Deus, ama verdadeiramente a palavra de Deus e a verdade de Deus, a qual é a semente de Deus, produzirá Deus em sua vida, ser pio e santo e puro. A semente de Deus é a palavra. Se esse Espírito, irmão, olha, o Espírito Santo, ele só cumpre sua palavra, irmão. O Espírito Santo não faz outra coisa. O Espírito Santo, que é o nosso Deus, que é a vida eterna, ele só cumpre sua palavra. Se a pessoa diz que tem vida eterna e que tem o Espírito Santo e que é salvo, irmão, e ele não cumpre a palavra de Deus, ele está enganado, porque o Espírito Santo não está nele, a vida eterna não está nele. Porque se a vida eterna está nele, que é o Espírito Santo, ele vai cumprir a palavra, porque Deus não pode sair da palavra. A palavra é a semente de Deus, e o Espírito Santo só cumpre a sua palavra. A promessa é ele estar em nós, ou não é? Não é nós receber ele? Então, isso aqui é muito claro, irmão, para nós saber as coisas. Aí ele continua aqui. Vou ler uma palavra aqui. Entre muitas pessoas encontramos onde emoções e assim por diante. Ali tornaram-se mexericos e calúnia e todos tipos de coisas ímpias. Irmãos, isso é ácido sulfúrico na igreja. É poder demoníaco, espírito de homens e de mulheres que entram no meio uns dos outros e tentam dizer, isto não é correto, isto não é correto e aquilo não é correto. Se você buscar a origem disso, é quase sempre a própria pessoa fazendo o alvoroço que não está correto. Amém? Deus detesta discórdia entre irmãos. Seja reverente, seja santo, ame a Deus, permaneça ao lado dele, e enquanto você sabe que sua vida está alinhada com a Bíblia, com pureza de coração, pureza de pensamento, amor para com o seu irmão, tentando fazer o melhor que você pode para desenvolver o reino de Deus, e fazendo essas coisas,
vestindo-se corretamente, vivendo corretamente, falando corretamente, indo a lugares corretos, então você pode ter todas as emoções que desejar e todos crerão nisso. É isso aí mesmo. É claro isso aí. Para nós, sempre esses espíritos sedutores, irmão, que estão na terra, eles vêm aí no meio dessa igreja. Muitas vezes se levanta contra os irmãos, contando erro de irmãos, criticando os irmãos, e muitas vezes se levanta contra o próprio pastor. O pastor está errado nisso, o pastor está errado naquilo, o pastor está desse jeito, o pastor está daquele jeito. Isso são demônios, irmão, nas pessoas. Para começar, é como o profeta diz, quando isso acontece, a própria pessoa que está fazendo essas críticas ou falando essas coisas, ele é que está destruído por aqui. Porque o que é o fruto do Espírito? Amor, gozo, paz, paciência, fidelidade, essas coisas aí que nós acabamos de ver. Esse é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, irmão, no povo de Deus, não é esse que faz isso aí, critica, fala mal, essas coisas. Não, senhor, isso aí é Satanás. Usando as pessoas, espíritos sedutores. E esses espíritos, muitas vezes, se manifestam na igreja porque as pessoas tomam eles fora. Não é que eles tomam eles dentro da igreja, tomam eles fora da igreja. Então, são ungidos por esses espíritos e aí se manifesta através das pessoas. Ele não recebe esse espírito da igreja, não. Ele recebe esse espírito fora da igreja. Através de ouvir a voz desses espíritos sedutores, às vezes através de outras pessoas que estão ungidos por esses espíritos demoníacos do abismo. Tudo isso precisa vigiar. Por isso que nós somos, pela graça de Deus, chamados para ser luz na terra. Ele nos chamou para ser luz, Ele nos chamou para testificar da palavra, Ele nos chamou para anunciar o Evangelho, Ele nos chamou para ser testemunha dele na terra, para que outras almas venham. Mas para a pessoa ser isso, é preciso que primeiro ele tenha esse Deus nele. Porque se ele não tivesse Deus nele, no lugar deles ganhar algo para Cristo, eles vão ser seduzidos por esses espíritos sedutores e vai trazer confusão na igreja. Saber disso. Tem que estar ungido, tem que ter Deus. Porque se ele não tiver Deus, no lugar dele ganhar aquele espírito, aquela pessoa para Cristo, aquele espírito que está naquela pessoa, que é o espírito mudando, o espírito religioso, tanto vai ungir aí e tomar ele, para ele fazer essas coisas na igreja. No lugar dele ganhar, ele é seduzido por espírito sedutor. Tudo isso precisa vigiar. Tudo isso temos que ter sabedoria, irmão, e saber dessas coisas. Porque não é dizer eu aceito Jesus e passar aí para a igreja e achar que já é uma testemunha de Jesus, não. Não é assim, não. Vou dar um exemplo para vocês. A Bíblia diz que lá em João, no Evangelho, que 3 anos e meio o Senhor chamou seus discípulos e ele seguiu a ele. E ali depois que ele ressuscitou, ele apareceu para eles no templo, que eles ficaram tudo admirados, porque o templo de porta fechada, porque eles tinham que se reunir com a porta fechada por causa dos judeus, que perseguiam. E quando eles se espantaram que não, o Senhor entrou, é João 22 ou é 21, 19, para isso, no Evangelho. Quando eles deram fé, estava o Senhor aí de frente a eles no templo, e eles ficaram admirados, espantados, né? Como foi que esse homem entrou aí? Aí o Senhor, eles achavam que era um espírito, ou um fantasma, uma coisa assim. O Senhor se aproximou deles e disse, não, sou eu mesmo. Pega aqui no meu braço. Aí eles pegaram no braço dele e tudo, era ele mesmo, carne, osso,
uma carne glorificada agora. Ressuscitou num corpo glorificado. Aí o que sucede? Eles deram um pedaço de peixe e mel silvestre para ele comer, para poder ter prova que era ele mesmo que ele comia, que ele era um homem mesmo. Ele não era um espírito. Eles foram ofereceram porque eles queriam saber se ele era um homem mesmo, se era ele mesmo, se ele podia comer e tudo. Era um homem. Pegaram e deram, a Bíblia diz que o Senhor comeu um pedaço de peixe e comeu mel. Quando ele terminou de sair tudo, ele olhou para Pedro e disse para Pedro: tu me amas, Pedro? Aí Pedro olhou para ele e disse: eu te amo, Senhor. Ele foi e perguntou de novo: tu me amas, Pedro? Ele disse: Senhor, eu te amo. Ele perguntou a terceira vez: tu me amas, Pedro? Aí Pedro olhou para ele e disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Quando ele disse assim para ele, aí ele foi e disse para ele assim: quando tu te converter, apacenta minhas ovelhas. Qual eram as ovelhas de Cristo? Israel. Olha, 3 anos e meio andando com o Senhor e não era convertido. Porque ele deixou claro, ele disse: quando tu te converter, apacenta minhas ovelhas. Quando foi que ele foi convertido? No dia de Pentecostes. Como está em Atos capítulo 1. No dia de Pentecostes, aí eles foram convertidos, Pedro e todos eles, porque o Espírito Santo desceu e se repartiu entre eles na forma como língua de fogo, eles foram cheios do Espírito Santo. Então, a partir daquele dia, a partir daquela hora que aquilo sucedeu, aí estava. Agora Pedro era um homem convertido. Os discípulos eram um homem convertido. Quer dizer, até aquilo acontecer, eles criam em Deus. Tinham recebido a fé, mas eles não eram convertidos. Depois que o Espírito Santo entrou neles, aí eles foram convertidos. Aí agora não era mais eles, era o Espírito Santo neles. Então, a partir daquele momento em diante, não tinha mais como ele ser seduzido por nenhum espírito nem por ninguém, porque agora era Deus nele. Eu estou falando isso porque eu falei algo. Então é a mesma coisa, irmão. Deus não muda, não, ele faz a obra assim. É preciso nós fazer as coisas em oração e estar vigiando, porque se nós ainda não tivermos recebido o batismo do Espírito Santo, o que vai acontecer é aquilo que eu acabei de falar ainda agora. Muitas vezes, no lugar de ganhar as almas, vão ser ungidos por Espírito, e isso vai vir para a igreja, e isso muitas vezes dá problema na igreja. Porque a nossa mente é contaminada com as palavras, aquelas ações daqueles espíritos religiosos. Isso é claro para mim. Então nós temos que vigiar essas coisas para não ser enganados, né? É assim que diz a palavra. Eu tinha uma escritura para... sim. Vou ler mais uma escritura, eu lembrei dela, eu tinha esquecido, mas lembrei novamente. Conhecida nossa. Romanos, creio que 2 escrituras. Vamos ler Romanos 6 primeiro, do primeiro versículo. Romanos capítulo 6, versículo 1, está escrito assim:
Que diremos? Pois permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? Para que a graça seja mais abundante, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se estamos mortos para o pecado, como é que vamos viver no pecado? Não tem como. Se uma pessoa morreu com pecado, não tem como ele viver em pecado. Se uma pessoa vive em pecado, isso aqui é para cristão. Está falando para cristão, para pessoa do Cristo. Se a pessoa vive em pecado é porque ele nunca morreu com pecado. Ele continua pecador. Então vamos lá. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos batizados na sua morte? Quando ele foi ao Calvário, se somos filhos de Deus, nós morremos com ele. E ressuscitemos com ele. De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Se morremos com ele, não podemos viver em pecado. Se ressuscitamos com ele, não tem como viver em pecado. Todos têm que morrer. Irmão, para alcançar a vida eterna tem que morrer. Morrer não é ir ao túmulo, não. Morrer para o pecado. Morrer para a vontade da carne. Morrer para nós mesmos. É isso que é. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Quem está morto está morto para o pecado, para a vontade da carne. Está justificado. Essa justificação é feita para nós, vocês sabem como é? Lá no batismo nas águas. O batismo é isso, por isso que o batismo é por imersão. Pela nossa confissão de arrependimento e de fé no nome do Senhor, quando nós vamos às águas, por essa confissão aqui, somos justificados. Quando somos mergulhados e voltemos, é como que nós fomos sepultados e ressuscitemos para Cristo. Amém. A partir daquele momento em diante, nós temos que ter consciência de uma coisa: procurar viver uma nova vida, porque aquele é um símbolo da morte e ressurreição. Justificação pela fé e morte e ressurreição. Né? É isso que é. Mas essas coisas tem que receber por revelação. Ele morreu e foi sepultado, diz que não morremos com ele. Quando nós fazemos isso, é para ser uma vindicação que nós morremos com ele e ressuscitemos. A partir daquele momento em diante, uma nova vida. Uma nova vida na terra. Morrer para o pecado. E aí, na caminhada, por fé na palavra que estamos ouvindo, somos santificados. E depois da santificação, o batismo do Espírito Santo, que é a vida eterna, vivendo em nós como aqueles lá. Mas esse convertimento só é feito quando nós recebemos o Espírito Santo. Porque Deus não muda não, como aquele lá. Antes disso, Deus está trabalhando em nós. Tirando o desejo do pecado do mundo e levando a santificação. Mas nós ainda não somos ainda convertidos. Ele lá era santo, mas não era convertido. Mas quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, aí sim estamos convertidos. Agora não é mais nós, é o Senhor. Vou ler mais uma escritura que eu estou para encerrar. Romanos 8. Vou ler bem devagar.
versículo 15. Não, versículo 1. Capítulo 8 de Romanos. Vamos ler aqui algumas escrituras. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para esses que estão em Cristo Jesus, não há condenação. O que é Cristo? Cristo é a unção, Cristo é o Espírito Santo. Cristo Jesus, o ungido. Jesus era ungido, isso que é chamado Cristo. Aqueles que estão em Cristo Jesus, que estão em Cristo, que estão ungidos em Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para esses que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o que é o Espírito? Andar segundo o Espírito. Andar por fé e obediência à palavra de Deus, que foi revelada. O Espírito Santo e a palavra é a mesma coisa. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quem é que nos livra disso? Cristo Jesus. Porquanto o que era impossível, a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança à carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. O pecado já é algo condenado na carne. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se nós não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito, vamos fazer o quê? Cumprir a palavra de Deus. Porque o Espírito só cumpre a sua palavra. Estou voltando a isso. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Os que são segundo a carne vão se inclinar ou buscar as coisas da carne, que é o que a carne pede, que é as coisas deste mundo. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Quais são as coisas do Espírito? Obediência à sua palavra, amor, fidelidade, né? Todas essas coisas que nós lemos. Porque os que são segundo a carne inclinam para... Aqui eu já li, né? Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação do Espírito é vida e paz. Por quê? Porque a inclinação do Espírito é a sua palavra. Se você se inclina para a palavra, busca a palavra, crê na palavra e obedece a palavra, vai encontrar isso aqui que ele está dizendo. Vai encontrar essa vida e paz. Porque isso é o que a palavra traz àqueles que creem. Porque ela é isso. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem por verdade o pode ser. A inclinação da carne é o quê? Inimizade contra Deus. O que quer dizer essa palavra inimizade? Inimigo. Irmão, as pessoas que andam segundo a carne, fazendo as coisas dessa vida, desse mundo, é inimigo de Deus. Porque a carne é isso. E quem anda segundo a carne se torna inimigo de Deus.
É isso aí que é. É claro isso aí. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Qual é a lei de Deus? A lei de Deus é sua palavra. É sua palavra. Então eles não podem ser sujeitos à lei de Deus, não podem obedecer à lei de Deus, não podem obedecer à palavra de Deus. Aí se torna inimigo de Deus, os que andam segundo a carne. Né? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí. Se estão na carne, vivendo os cursos da carne, desse mundo, a vontade da carne, das coisas desse mundo, que é isso aí, não pode agradar a Deus. E se não agrada a Deus, o que vai fazer? Desagrada a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Por isso que a revelação nos diz que são poucos os que são salvos. Por quê? Porque são poucos aqueles que alcançam ser cheios deste Espírito Santo. E se não tem o Espírito de Deus, não é de Deus. E se não é de Deus, não pode ser salvo. Não é clara a palavra? Então, irmãos, hoje, pela graça do Senhor Jesus, eu vou direto para nós que estamos aqui, que tem se reunido nesse lugar para ouvir a palavra de Deus, professando que cremos nesse Deus. Temos que ler a mensagem, ler a palavra e crer naquilo que lemos e botar em prática em nossas vidas por obediência para poder ser de Deus, que é receber o Espírito Santo. Temos que morrer de uma vez por todas para a nossa intelectualidade do pensamento. Ou então não entra no reino de Deus. Ou morre para o pensamento intelectual do homem, ou não é salvo. Tem que deixar isso de lado e deixar a palavra tomar a liderança das nossas vidas. Para poder ter salvação. As pessoas, irmão, muita gente na terra tem suas ideias e tem suas autoridades na terra. Mas para a vida eterna só tem uma autoridade que nós temos que nos sujeitar, e é a palavra de Deus. Ela diz que é desse jeito, fazemos desse jeito. Não tem mais esse negócio de dizer, não, eu não vou fazer agora desse jeito, não, eu vou fazer depois e depois eu vou fazer. Não existe isso, não. Depois de ser dita, você como é que é fazer, você tem que cumprir com ela. Ou então não é salvo. Entendeu? Vou ler mais uma escritura aqui para nós, para concluir. Vou ver se eu acho ela aqui. Eu quero que eu vou achar. Deixa eu ver.
ela, meu Deus. Eu creio que é primeiro Pedro, essa escritura. Primeiro Pedro, eu creio que deve ser em primeiro Pedro. Eu estou lá em segunda. Eu não estou achando. Primeira Pedro 2, 3. Eu vou ler bem essa escritura aqui. Segunda Pedro 2,7, deixa eu ver se é. Segunda Pedro 2,7, né? Pode ser a equivocação. Não. Eu vou ler capítulo 2 de segunda Pedro junto com vocês. A partir do versículo 20. Vamos ler o versículo 1 do capítulo 2 em diante. De 2 Pedro está escrito assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas isolações, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as em cinza e pondo-as para exemplos aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma, justa pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos,
e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra eles juízo, blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Você vê? Vou fechar aqui. Se Deus não poupou nem os anjos que foram desobedientes, que anjos é esse? Ministro, irmão. Está falando aqui de pastores, ministros. Se Deus não poupou eles, quanto mais? E a Escritura diz aí em outro lugar, que eu não estou lembrado agora qual é o capítulo, mas o livro está aqui no Novo Testamento, que o julgamento começa pela casa do Senhor. E ainda diz mais assim, e se o julgamento começa por nós, aonde irão ficar os ímpios, os injustos? O julgamento começa pela casa do Senhor. O julgamento começa pelo povo de Deus. É por aí que começa o julgamento. É por isso que a Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 6, que os santos vão julgar esse mundo, essa terra. Por quê? Porque eles estão sendo julgados agora na terra. Que santos são esses? Esses que fazem parte do corpo de Cristo na terra, que vive o dia e a revelação dessa hora. Esses é o povo, irmão, que vão julgar essa terra. Por isso que ele está dizendo que o julgamento começa pela casa de Deus. Que casa de Deus? Um lugar como esse aqui que nós estamos. É por isso que sempre eu estou professando. Eu digo, toda vez que nós vemos esse lugar, nós estamos sendo julgados. Irmão, toda vez que nós se reúne nesse lugar para ouvir a palavra, estamos sendo julgados pelo Senhor. Vou dizer uma coisa para vocês aqui para encerrar. O irmão Brana disse que quando ele viu, ele foi além da cortina do templo, ele viu a noiva de Jesus Cristo, viu todos nós, aqueles que fazem parte disso. E ele disse que Paulo, o anjo, o Senhor disse que Paulo vai apresentar o seu povo lá, naquele dia do julgamento. E ele, irmão Bruna, vai também apresentar o seu povo, aqueles que creem na sua mensagem. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Todos que creram na mensagem que foi enviada e revelada nesse dia, vai ter que comparecer lá, como todos. E chegando ali, nós vamos estar ao lado do profeta de Deus. Para essa era, o povo dessa era. Em cada era, cada mensageiro daqui, ele vai se apresentar com o povo que crê na mensagem dele. Assim é nessa era. E o profeta saiu como todos os outros. E depois que ele saiu, ficou esses dons que Deus levanta dentro da mensagem para tomar e para ensinar o povo de Deus a alcançar a revelação e a promessa que ele prometeu. E isso é através desses dons de profecia, que são pastores, mestres, doutores, evangelistas, todo esse povo aí, que é o ministério quinto que nós estamos vivendo. Então, o que quer dizer isso? Nesse grande dia, se ele vai apresentar, como ele disse que vai, e eu creio nisso, porque a Bíblia diz, então nós vamos estar todos lá. Amém. E eu, como um pastor de vocês, e todos os que são pastores, que foi chamado com esse dom, um pastor para apacentar e levar os povos a Arnaldo, vai se apresentar ali com uma testemunha ou com um advogado para a igreja, para o povo que teve com eles, porque eles vão ter que apresentar, porque o profeta não pode, o profeta já foi. Quem vai apresentar é esses dons que é levantado dentro da mensagem, que são os pastores.
vão apresentar ali. A pergunta vai vir. Se o pastor é um mentiroso, é um falso, não ensinou a verdade, ele vai dar conta daquilo ali. E vai ser dado conta daquilo, porque vai ter que dar conta de tudo. Porque diz que desce um telão e vai aparecer a vida de todos. E se esse pastor é um homem de Deus, ele está ali para ser um advogado para aqueles que estavam ao lado dele e também para ser juiz para aqueles que estavam ao seu lado. Que é a palavra. Então, o mundo é julgado, essa terra, todo mundo é julgado pelos santos, que é a noiva, a esposa de Jesus Cristo. E se nós somos parte disso, nós somos juízes. Então, nós estamos sendo julgados aqui, na terra, por Deus. A cada dia que nós vemos aqui para ouvir a palavra, nós estamos sendo julgados, porque Ele, o Espírito Santo, está dizendo para nós como é que nós temos que viver e o que é que temos que fazer para alcançar a vida eterna e viver aquilo que professamos. Temos que cumprir com a palavra. Se não cumprimos, chegou naquele dia lá, vai aparecer tudo. O pastor não vai mentir. Se ele é um homem de Deus, ele não vai mentir, irmão. Ele vai dizer, esse irmão aí não, ou essa irmã aí, essa pessoa aí não obedeceu isso aí não. Isso aí não foi feito. Como pastor? E você? Por que você não ensinou a verdade para o povo? Aí vamos dizer, fez isso, porque vai aparecer tudo. Mas se nós parar para meditar, nós vamos ver que isso está sendo feito agora. Agora mesmo, nessa noite, agora, nesse momento que nós estamos fazendo, isso está acontecendo. Eu estou aqui como pastor de vocês. Eu tenho que levar a palavra pela graça de Deus para mostrar a vocês como é que nós temos que andar. E eu tenho que saber também como é que eu estou andando para que vocês possam olhar para mim e me ver como um homem de Deus, não como falso. Porque se me verem como falso, vai ter que provar pela Bíblia que eu sou falso. Porque se não provar pela Bíblia, está dizendo que é um espírito que tomou ele para poder fazer aquilo contra o pastor. E aí o que acontece? Entra para cima. E a para cima não tem perdão. Tudo é a palavra, meu irmão. Tudo que nós, vamos dizer assim, qualquer pensamento ou qualquer coisa que nós vier, que nós podemos ver na vista de uma pessoa, tem que ser a palavra. E a palavra tem que indicar que aquela pessoa está contrária à palavra. E nós vamos ajudar essa pessoa, estou falando no sentido aqui, e nós vamos ajudar essa pessoa, não é acusando ele não, é levando a palavra para ele, dizendo que ele está errado naquilo. Aí é essa pessoa que vai ter que decidir se vai tomar a palavra ou se vai rejeitar. O problema é que muitas vezes os espíritos murcham as pessoas e as pessoas se levantam contra o pastor no lugar de tomar a palavra. Ou contra um irmão, tanto faz. Isso é o que mais tem na terra. Não consegue ver que é o amor de Deus por a alma deles. Mas se é um homem de Deus, ele permanece. Sem mudar de lugar. Nem para a direita nem para a esquerda. Ele fica unicamente com a palavra que Deus o revelou a ele e ele prossegue. E acabou. É desse jeito que é, irmão. Jesus nunca mudou o seu jeito de pregar. E ele não muda hoje. Ele é o mesmo. Não tem como mudar. Amém? Então eu queria falar isso para vocês nessa noite. Que Deus abençoe a vocês e a todos nós. Porque eu vou apenas repetir isso aqui. Eu estou incluído junto com vocês em tudo isso. Porque é como diz a palavra. Se essa semente está em mim, que é a semente, que é a palavra de Deus, então eu tenho que falar a palavra de Deus. Se eu ensinar alguma coisa que não é a palavra de Deus, então essa não é a semente de Deus, é uma semente do homem, uma semente errada. E é isso que é. Então, é dessa maneira. Por isso que temos que vigiar. Temos que vigiar nosso redor, os espíritos. Nós não temos que vigiar uns aos outros, nós temos que vigiar os espíritos. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, irmão. A nossa luta é contra as potestades do ar, os demônios nas pessoas. É isso que é. Essa é a nossa luta na terra. Mas já que eu falei isso aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês.
Um soldado foi tentar fazer algo contra Jesus. Pedro tomou uma espada e tirou a orelha dele. Entendeu? Quem era Pedro? O pastor de Israel. Aos olhos carnal, aos olhos natural, aos que não na terra, podiam dizer assim: olha, diz que é filho de Deus, é servo de Jesus, e ele é por amor, e aí ele cortou a orelha do homem. Isso é um falso, isso é um mentiroso, isso é do diabo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós, muitas vezes, Deus, para a sua graça, porque tudo é Ele, e nós que servimos é dessa maneira. Muitas vezes, por sua graça, é preciso Ele permitir certas ações para que o diabo possa se afastar e não venha nos atingir. Amém. Mas se é Deus no controle, Ele mesmo toma o controle e nenhum dano acontecerá. Amém. Se é o diabo que está no controle, vai acontecer morte, doença e tudo isso. Mas se é Deus que está no controle, Ele tem uma maneira de acalmar tudo aqui também. Amém. Para quê? Para que não seja atingido. Então é desse jeito. Tudo isso precisa de revelação, irmão. Eu ainda vou mais longe. Eu me lembrei disso, eu vou mais longe. A Bíblia diz que Paulo foi cúmplice da morte de Estevão. Estevão foi apedrejado até a morte. E Paulo foi um dos que estava presente na hora. E quem era Paulo? O profeta que Deus levantou para tirar do noivo em Cristo. Os gentios. Enviou os gentios. E por aí nós vemos a Bíblia muito nisso, irmão. Moisés matou um homem. Que era uma sombra, né? E quem era Moisés? Um profeta poderoso de Deus para tirar o povo do Egito. Os homens de Deus, irmão, são guardados por Deus. A semente de Deus, vou dizer isso aqui, a semente de Deus reconhece a voz de Deus através dos homens de Deus e segue a ela. A semente do diabo vai criticar, blasfemar, caluniar e dizer que aquilo é o diabo. E morre ali mesmo espiritualmente. Sabe onde disso? É desse jeitinho que eu estou dizendo para vocês. A Bíblia é clara nessas coisas. Somente a mente espiritual pode ver essas coisas e a ação de Deus. A mente carnal não vê. Porque a mente carnal é pecado. É morte. Então vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, esta é tua palavra. Senhor, verifica essas palavras no coração dos meus irmãos que aqui estão nessa noite, Pai. Abençoa também no coração daqueles que ouviram esta mensagem aí a qualquer lugar ou a qualquer tempo. O Senhor possa abençoá-lo cada um. E o Senhor, que é esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que nos tirou das trevas, Pai, e tem trazido para a luz e guiado nesta luz. O Senhor possa abrir nossas mentes espirituais a cada dia nessa dimensão, para ver o teu mover, para ver a tua graça e para conhecer a tua vontade perfeita para nossas vidas, Pai. Assim, Pai, eu te peço estas bênçãos por mim mesmo e por cada irmão. Que todas as coisas, Pai, contrárias à tua palavra, que está em nós, o Senhor tire. E que teu Espírito Santo tenha preeminência em nossas vidas, cada dia, nesse pequeno povo, aqui nesse lugar, essa pequena igreja, Pai, aqui nesse lugar e os demais irmãos, aonde moram. O Senhor tome a liderança desse povo, que tomaram o teu nome e que são parte desse companheirismo aqui, nesse lugar, nessa cidade. Assim, Pai, eu te peço essas bênçãos por esta pequena igreja e que o Senhor abra suas mentes espirituais a cada dia para entender a tua vontade perfeita para cada um deles e para cada um de nós. Assim, amado Deus, obrigado por tudo. Visita meus irmãos que não puderam vir,
nossa irmã Conceição, ali nosso irmão Jandel, toda a família de nosso irmão Pedro, te pedimos por eles em nome do Senhor Jesus Cristo, rogando por nossos irmãos do Cajueiro da Praia, a irmã Ivonete, o irmão Denilson, toda aquela família, Doutonha. Também te pedimos pela nossa irmã Núñez, ali do Búzios dos Lopes, e rogamos, Pai, por esse povo que tem tomado essa decisão e tem procurado viver conforme aquilo que o Senhor tem ensinado e revelado nesse dia. Assim abençoa o irmão Manuel, abençoa a irmã Cláudia, ajuda essa família. Abençoa também nosso irmão Bernardo, nossa irmã Lisete, sua família. Abençoa nossa irmã Dominga, que aqui está, ajuda ela cada dia nessa caminhada e fortifica ela com teu poder. Te pedimos por ela em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa nosso irmão Antônio Carlos, abençoa o Daniel que ali está. Que o Senhor possa abençoar eles, acrescentar fé aos seus corações. Abençoa também, Pai, o irmão Fred ali no Maranhão, sua família, todo aquele povo ali. Te pedimos por eles em nome do Senhor Jesus Cristo. Também, amado Deus, te peço nesse momento aqui pela minha filha, meus netinhos e meu genro, Senhor, tenha misericórdia desta família. Te peço que o Senhor leve elas ali no interior, que é o plano delas, e que o Senhor seja com eles, e que eles possam, Pai, alcançar aquilo que eles estão buscando a cada dia, Pai. Não só as coisas materiais, mas em primeiro lugar o Senhor. Tenha misericórdia dessas almas, Pai. Eu te peço por elas em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor dê graça a elas e possa os salvar desse mundo enganador. Te peço essas bênçãos para a tua glória, Pai, em nome de Jesus Cristo, por essa família. Assim, amado Deus, abençoa meu filho, ajuda ele também a cada dia. E o Senhor resgate ele desse mundo enganador. Só tu tens esse poder de fazer essa obra, Pai. Eu te peço para a tua glória essas bênçãos por a minha família, em nome de Jesus Cristo. Assim, amado Deus, leva meus irmãos em segurança a seus lares. Dê uma noite de paz para todos, uma semana debaixo da tua graça, de meditação na tua palavra, Pai. Assim te peço por esse pequeno rebanho, essa pequena igreja aqui em Parnaíba, que o Senhor revele a eles a tua vontade. E te peço em nome do Senhor Jesus Cristo essas bênçãos, Pai. Amém. Então, Deus abençoe meus irmãos, uma boa noite para todos, que a graça do Senhor seja com todos nós.